começar então pelos princípios gerais, tá bom? Então vamos primeiro observar que ao realizarmos uma radiografia, né, aqui é uma pessoa, e vamos realizar um raio-x convencional. Por exemplo, um raio-x de tórax. Observamos que na radiografia convencional pega-se um objeto em 3D, né, e o transforma numa imagem 2D, né, com altura e largura. Não tem profundidade. E nessa imagem vamos observar diferentes tonalidades, diferentes tons de cinza, né? Pulmão mais escuro, por exemplo, que é a nossa radiografia de tórax. Aí tem aqui a parte da coluna que já é mais clara, uma imagem, uma coloração mais voltada para o branco, né? Tom de cinza bem claro. Aqui é a parte onde seriam os músculos, né? Já num tom de cinza intermediário. Não é verdade? E conseguimos observar essas diferentes estruturas, esses diferentes tons de cinza, por causa das diferenças que o feixe de raio-x, né, cada diferença que o feixe de raio-x experimentam ao atravessarem diferentes tecidos, né? Então, o feixe de raio-x, quando ele atravessa um tecido de determinada intensidade, vamos colocar aqui, ó, paciente deitado, tá? Então, quando o raio-x atravessa, por exemplo, um crânio, o crânio ele tem bastante osso denso. Então, ele perde um pouco da sua força e gera uma imagem de uma determinada coloração. O abdômen, ele tem órgãos mais moles, vamos dizer assim. Então, aqui a imagem vai ter uma outra coloração, outro tom de cinza. E quando atravessa o tórax, que tem ar, né? A coloração também é outra. Então, graças à atenuação, entende a atenuação como um bloqueio, tá? Então, o grau de atenuação, né, que é o bloqueio da passagem do raio-x, ele é baseado em 3 fatores principais: a espessura do tecido, a densidade do tecido e o número atômico do material a ser atravessado pelo feixe de raio-x. Então, avançando, vamos trazer alguns termos ainda relacionados à imagem. O primeiro termo que vamos trazer é radiolucência. E também radiodensidade. Tá? São termos que fazem referência à atenuação, que é vista ao longo de uma escala. Por exemplo, o ar é o elemento mais radiolucente. Então, vou botar aqui, ó, o ar, ele é radiolucente. Radiolucente. E o osso, é o tecido mais radiodenso. O osso é mais radiodenso. O ar sendo radiolucente, lá no raio-x ou na tomografia, ele vai aparecer com um tom de cor, né, mais escuro, mais voltado para o preto. E o osso vai aparecer mais claro, mais voltado para o branco. Tá bom? Então nós teremos aqui uma escala que vai
faz ela assim, ó, tá? Pera aí. E aqui nós poderemos montar uma escala. E no meio dessa escala temos os outros tons de cinza. Tá vendo? Que vão compor a imagem. E sabemos que numa radiografia são 4 tipos principais de tecidos são distinguidos. Vou botar aqui, ó, 4 tipos principais de tecidos são distinguidos em uma radiografia. Tá? Então, numa ordem crescente de atenuação, teremos o ar, que é pouco atenuado, bloqueia menos o raio-x, né? Isso já vimos no começo. Aí quem vai atenuar um pouco mais? Quem vai bloquear um pouco mais? A gordura. Quem vai atenuar mais um pouco? Quem vai bloquear mais um pouco? Os tecidos moles. Tecido mole. E quem vai atenuar mais é o osso. Tá bom? Então, vemos que a radiografia simples, elas são úteis como primeira linha nos exames de imagem. Até pelo custo também. O exame de raio-x costuma ser bem mais em conta que o exame de tomografia. Com certeza é muito mais em conta que o exame de ressonância magnética. A ultrassonografia também costuma ter um valor mais elevado que o raio-x convencional. E o raio-x convencional ele tem a limitação das imagens ficarem sobrepostas. Por exemplo, numa radiografia vamos pensar. Numa radiografia do abdômen, né? Nós vemos que estruturas ali ficam sobrepostas. Já na tomografia, a gente consegue desassociar. Na tomografia, conseguimos dissociar as estruturas, diferente do raio-x convencional. E muitas vezes a localização das lesões, né, não pode ser estabelecida sem uso de uma modalidade de técnicas localizadoras mais acuradas. Já no caso a tomografia, ressonância, outra. Beleza, vamos avançar mais um pouco. Modalidade de imageamento. Agora vamos ver as modalidades. Deixa eu botar aqui. A primeira modalidade que vamos ver, então, é a tomografia computadorizada. Eita. Tomografia computadorizada. O que acontece? A tomografia é um método que vai usar raio-x, tá? Faz uso dos raios-x. Faz uso do raio-x. Mas diferente do raio-x convencional, ele vai fazer múltiplas projeções, né, para produzir imagens axiais do corpo. Então, vamos recordar o seguinte. Ó, aqui temos de novo nosso paciente, né? Quando eu faço a divisão em lado direito e lado esquerdo, né? Se eu olhar esse paciente de lado, eu vou ter a projeção em perfil, que na tomografia vamos chamar de sagital. Agora imagina ele assim de lado, ó. Imagina a pessoa de lado. Se eu corto dessa forma, tendo uma imagem, por exemplo, em AP e perfil, eu vou ter o corte coronal.
E se a pessoa está deitada, eu começo a cortar ela assim em fatias, são cortes axiais. E a aquisição da imagem na tomografia é na projeção axial. Depois, com recursos no computador, nós conseguimos fazer a reconstrução, né? Que é o chamado de MPR, reconstrução multiplanar. Aí nós vamos reconstruir nos outros planos, que é o coronal e o sagital, tá bom? Enquanto lá no raio-x convencional nós temos o filme radiográfico, ou então já agora no aparelho mais moderno, né, nós temos o DR e o CR. Mas vamos lembrar ainda da radiografia convencional. Lá na radiografia convencional, enquanto se usa filme radiográfico, aqui na tomografia nós vamos ter detectores, né? Então temos o aparelho lá de tomografia, que é a mesa, aqui o gantry, que é por onde o paciente vai entrar, a mesa aqui, tá? E aqui embaixo nós temos detectores que vão captar o raio-x que sai aqui da ampola. E esse conjunto aqui vai girar, né? Enquanto a ampola gira para cá, o detector gira para lá, sempre ficando assim em posições um de frente para o outro, para receber os raios-x. E a tomografia, ela é muito mais sensível que o raio-x, tem mais tons de cinza. A qualidade da imagem, ela tem mais detalhes, tá? E na tomografia nós vamos usar uma escala chamada escala Hounsfield. Deixa eu escrever aqui para vocês. Escala Hounsfield. Tá aqui o preto. Escala Hounsfield, tá? HU. Geralmente a gente fala HU. Quanto de HU? Qual o valor de HU? Tá? E ó. E ela vai, essa escala, ela terá valores que vão aproximadamente, tá? De menos 1000 negativo, né? A 1000 positivo. Sinal que não precisa nem botar. 1000 positivo, mas vamos botar para ficar mais didático, né? 1000 positivo. Tá? Aqui essa escala vai corresponder à gradação de cor, né? Aquela, vamos pensar aqui no preto e branco. E aqui eu vou ter uma gradação de cor. Tá bom? Então vamos tentar. Vamos montar aqui um modelo de uma escala Hounsfield. Então, vamos lá. Ó. Ar, gordura, água, aí tecido mole, sangue coagulado ou sangue estagnado, tá? 6, osso. 7, metal, tá? Então, para o ar, eu vou ter um valor negativo. Eu vou ter de menos 1000 a menos 200 de HU, tá? Então, numa tomografia de tórax, se eu botar o cursor do mouse em cima assim da região do pulmão, por exemplo, ele vai me dar um valor ali em menos 700, menos 600, alguma coisa assim. E depois a gordura de menos 500, menos 50, quer dizer,
a 0. Água, de 0 a 10. A água é usada como referência, tá? Para montar essa escala. Mas depois nós vamos montar uma escala com mais informações. Isso aqui é só para tentar ilustrar mesmo. Tecido mole vai variar ali de 20 a 50 HU, tá? Sangue coagulado ou estagnado de 50 a 70 HU. Osso, ó, de 300 a 500. E o metal de 500 a 1000. Tá bom? É mais ou menos assim a escala Hounsfield. Vou avançar mais um pouco. E ó, pronto, consegui. Então vamos lá. Agora vamos lá. Aí lá no computador nós temos, por exemplo, uma tomografia do tórax, né? Corte axial. Como na imagem X, aqui é o corpo do paciente, ó. Aqui ele tá assim deitado, né? Sinais esquisitos aqui. Aqui ele tá deitado. Se eu cortar aqui, o pulmão dele tá aqui, ó. Eu vou ter essa visão aqui, ó. Pulmão direito, pulmão esquerdo. E aqui a área cardíaca. E aqui a área cardíaca. Tá? Então o que acontece? Nós vamos falar agora de janela e nível. O exame está pronto e você precisa fazer um ajuste na imagem, mexer um pouco no contraste, como se fosse na televisão. A gente não mexe contraste, brilho. Aqui na tomografia é a mesma coisa. Eu fiz a reconstrução lá para o médico. Isso tudo nós vamos nos aprofundar mais tarde, tá? Eu fiz uma reconstrução voltada por parte do parênquima pulmonar e fiz uma reconstrução voltada para o mediastino, para estudar a área cardíaca. Mas o médico, com o cursor do mouse, ele pode ajustar essa imagem, tá bom? E aqui entra o valor de janela e de nível. A janela, ela faz referência a gradação de cinza. Então, uma janela estreita produz maior contraste. Então, o que que é uma janela estreita? Janela, por exemplo, vou botar aqui, ó. Janela estreita. Pensa no seguinte, isso aqui, ó. Pensa nesse gráfico aqui, ó. Uma janela estreita, ela vai muito rápido do branco pro preto. Ela vai muito rápido do branco pro preto. Essa é uma janela estreita. Agora, uma janela ampla. Uma janela ampla. Ela vai te trazer mais tons de cinza. Então pensa nesse gráfico aqui, ó. Vai trazer mais tons de cinza. E o nível? O nível nós vamos ajustar tendo como referência a tabela da escala Hounsfield. Então, por exemplo, quero ver o pulmão, o nível que eu vou colocar é entre menos 1000 a menos 200, entendeu? Então, o nível, ele tem como referência a escala Hounsfield, tá bom? Então, beleza. Mas isso aí nós vamos nos aprofundar mais pra frente. E quando costuma solicitar o exame de tomografia computadorizada? É mais comumente solicitado para examinar qualquer parte do corpo
onde um detalhamento anatômico mais fino, né, é uma distinção mais sutil entre os tipos de tecido for necessário para o diagnóstico. Por exemplo, uma TC da cabeça para estudar, para verificar se teve hemorragia ou uma fratura de crânio, né, em caso de acidente, né, de traumatismo. Uma tomografia do tórax para avaliar nódulos ou massas. Uma tomografia do abdômen, quando há qualquer dor abdominal, ali na altura dos rins, vai verificar se tem algum cálculo renal, tá? São inúmeras causas que podem levar o médico a solicitar um exame de tomografia.